Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Hoje, para nós, é um dia inimaginável. É o dia da nossa aula sobre a redenção da humanidade. A mensagem mais importante do Evangelho. Ontem foi a festa mais importante do Evangelho. Eu sei que a gente tende a dar muito mais valor ao nascimento de Jesus, ao cumprimento da profecia de que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas, depois do nascimento, haveria um percurso que o Messias caminharia até a consumação de todas as coisas. E ontem, na sua ressurreição, foi o dia em que a obra foi de fato consumada. Na sexta-feira, ele morreu na cruz, anunciando a consumação dessa obra, e no domingo ele ressuscitou por mim e por você. Para agora, ele nos dá acesso à ressurreição dos mortos também. E a gente vai falar isso ao longo dessa mensagem. Eu não sei se você caiu aqui de paraquedas, mas a gente está no Kingdom Legacy. É o nosso treinamento 100% online e 100% gratuito de formação de líderes e missionários no Reino de Deus. Aqui a gente vai ficar junto mais ou menos por alguns meses. São entre 35 e 50 aulas, dependendo do tipo de curso que você vai fazer. Se você for fazer o básico, ali vai dar 35, 37 aulas. Se for fazer avançado, vai dar 50 aulas aproximadamente, com 8 horas no mínimo prática e 200 horas. Entre 8 e 200 horas. Porque isso pode contar como atividade complementar. Você pode, se você é seminarista de teologia e você precisa cumprir uma carga horária de estágio, você pode cumprir todo esse estágio aqui com a gente. Seja na pregação, seja no ensino da palavra, seja no cuidado e no pastoreio ou através da obra missionária, tá bom? Eu não sei se você viu a aula passada, mas essa aula eu dividi em 3 aulas. 3.1, criação e seu propósito, queda e anúncio do Messias. 3.2, que é essa aula de hoje. A gente vai falar da redenção da humanidade, ressurreição e uma leve passada sobre a comissão, o comissionamento dos santos. E na próxima aula, que é a terceira aula dessas 3 aulas, que eram 3 eu dividi em 3, a gente vai falar sobre o ministério da reconciliação. Vamos dar uma exposição de 2 Coríntios 5 e também Romanos 8. Tá bom? Tendo entendido isso, vamos dar uma passada na última aula para você entender o que eu falei. Falei que o homem, ele foi criado para o relacionamento com Deus. Porém, esse homem, quando ele peca, ele se desconecta de Deus. Ele não conseguia mais se aproximar de Deus. E a gente vê esse Deus se aproximando desse povo novamente, esse Deus instituindo um povo para ele, para que o nome dele fosse glorificado através desse povo. Porém, esse povo começa a se revoltar contra Deus. Mesmo lá no Êxodo, tendo visto maravilhas, mar aberto, maná caindo dos céus, através dos profetas é nítido, principalmente Isaías 1, que foi o texto que eu trouxe aqui, como esse povo estava rebelde, como esse povo tinha se desviado do seu pastor, aquele que cuidava, aquele que apacentava, aquele que curava, aquele que direcionava. Então, ao olhar o estado da humanidade ali no Antigo Testamento, eu falei também da importância do Antigo Testamento, a gente vê que era impossível, pelas mãos humanas, o homem se conectar a Deus novamente. Por quê, Lã? Mas Deus estabeleceu sacrifício, Deus estabeleceu festas, Deus estabeleceu rituais. Isaías 1 vai mostrar que o próprio Deus fala para o seu povo: eu tenho nojo das suas festas de lua nova. Eu me sinto enjoado quando vocês fazem sacrifício em meu nome. Que alvoroço é esse nos pátios? Não era mais uma festa, era um alvoroço. Ele via como uma bagunça, porque o coração de vocês é mentiroso. Eu não ouvirei vocês quando levantarem as mãos para orar. É esse o nível de caída que a humanidade estava. Impossível de reconectar-se com o seu Deus e seu Criador. Então, o plano da redenção, o plano da reconciliação
é colocado em prática quando o Messias vem, e ele vem com um único propósito: estabelecer aqueles que vão levar a sua mensagem através do relacionamento próximo, humano, vida na vida, mas principalmente consumar todas as coisas, cumprir a mensagem através da sua vida, sendo pendurado na cruz do Calvário. Ele era a própria mensagem que seria anunciada por aqueles discípulos. Então ele vem, a mensagem habita com os mensageiros e depois ela é consumada na cruz. E é sobre essa mensagem que a gente vai falar hoje. Eu quero te convidar a abrir no texto de Mateus 18, do 23 ao 26. O tamanho da dívida que o homem tinha com Deus era impagável. E Jesus usa uma hipérbole para mostrar que essa dívida era tão grande e até na mente daquele povo incalculável. E eu vou ler com você aqui. O que é importante de te lembrar? O homem, ele pode ter diversas maneiras de tentar buscar a Deus. Ele pode criar essas maneiras. Mas essas maneiras não é o caminho. Se você olhar o apóstolo Paulo, zeloso, judeu praticante, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, segundo ao zelo, perseguidor da igreja, ele fala isso. Só que ele não estava encontrando Deus. Ele estava guardando uma tradição, matando por essa tradição, só que aquele não era o caminho de encontrar a Deus, não era o caminho de relacionar-se com Deus. Deus precisava buscar o homem, Deus precisava se encontrar com o homem, porque o homem não mais conseguia ter esse encontro com Deus. Então vamos lá para o tamanho da dívida. 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Por que eu falei que é uma hipérbole? Se eu falasse 10.000 reais, você ia falar, Elan, 10.000 reais é de boa. 100.000 reais, de boa. 1 milhão de reais, a gente consegue mover o mundo aqui, mas também é de boa. Mas 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. Denário é a medida de trabalho de um dia. Quanto você ganha por um dia de trabalho? Ah, Elan, eu ganho 100 reais. Show. Multiplica isso por 60 milhões. Ah, Elan, eu ganho 300 reais por dia. Ótimo. Eu sou Uber. Faço 300 reais por dia. Legal. Pega esses 300 reais e multiplica por 60 milhões. Essa é a dívida. Isso por baixo. Jesus quis deixar por baixo. Então olha o tamanho dessa dívida da humanidade com Deus. Jesus nesse texto está mostrando que era impossível. Eu fiz um cálculo básico aqui. Se a gente fosse viver para trabalhar essa dívida, a gente pagaria essa dívida em 164.275 anos. Aqui a gente tem uma estimativa de vida média de 60 a 100 anos, né? Então seria extremamente impossível pagar essa dívida. E é sobre essa dívida, é sobre o pagamento dessa dívida, e é sobre a anulação, lembra lá do fiado, do pendurado? É sobre rasgar essa dívida que a gente vai falar hoje, tá bom? Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Perdão é exatamente o que nos foi dado naquela cruz. Perdão é quando você deve 60 milhões de denários e ele fala assim: eu entendo a sua dívida. Essa dívida está perdoada, pardon. Essa dívida está perdoada, ela é esquecida. E quando eu falo ela é esquecida, não é igual a nossa dívida no SPC Serasa, não. Que ela, depois de 5 anos ela caduca, mas ela continua lá no Banco Central. Não, é como se essa dívida nunca tivesse existido.
o perdão de Deus é como se a dívida nunca tivesse existido. Quando você acessa, quando você recebe esse perdão, tudo se faz limpo, tudo é esquecido. Isso está lá em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor a mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Ele não se lembra dos seus pecados, nem dos meus. Então, por que a gente tende a continuar carregando essa culpa que nos mata todos os dias? Porque em certas situações que a gente já consertou, a gente não consegue ser livre. E a gente mantém uma bola de ferro no nosso pé que a gente tem a chave. E essa chave é o perdão de Cristo, a obra da cruz na nossa vida. Por que nós não abrimos essa bola de ferro e largamos? A gente quer caminhar carregando esse fardo, a gente quer caminhar carregando esse peso. O perdão que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, ele faz com que tudo isso que passou seja esquecido e você pode viver uma vida nova. Essas são as boas novas do reino, do rei, do evangelho. Essa é a mensagem que nós vamos anunciar aqui hoje. Eu não sei se você está com expectativa, eu não sei qual é a sua expectativa para essa mensagem, mas se eu fosse você, eu aumentaria ela 100 vezes. Porque essa é a mensagem que pode mudar de uma vez por todas a minha e a sua vida. Se você ainda não recebeu essa verdade, se você ainda não acessou esse perdão, se você ainda não está nesse lugar de descanso em Deus, essa mensagem com certeza vai mudar completamente a sua vida. Além do perdão, fala aqui de redenção no texto de Colossenses, né? Que são sinônimos, a saber, perdão dos pecados. Redenção, perdão dos pecados. Mas a redenção, ela era um ato onde você não podia pagar, como nessa dívida aqui, e você se tornava escravo dessa pessoa. Quando você se tornava escravo para pagar aquela dívida, um parente seu, ele poderia redimir você. O que é o parente? O parente, ele vem, ele paga a sua dívida e agora ele compra a sua escravidão daquele senhor a qual você ficou devendo. E por ser seu parente, por ser sua família, ele te faz livre. A Bíblia nos fala que Jesus era o primogênito, o unigênito. E ele então se fez primogênito, o primeiro de muitos. O nosso irmão mais velho, o nosso parente, que comprou a nossa escravidão com preço de sangue e então nos tornou livre. Porque a palavra fala que se o Cristo vos libertar, se pelo Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Eu vou falar isso mais pra frente, tá? Sobre a redenção, eu separei 3 textos. E eu vou ler ele de maneira como se fosse um texto só. Se você estiver anotando, eu vou citar ele em ordem para depois você consultar, tá? Gálatas 3:13, Efésios 1:13 e 14, 1 Pedro 1:18 e 20. Vamos lá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de mim e de você. O quanto a gente esquece dessa verdade, o quanto a gente esquece da obra da redenção. Se você for comparar a nossa fé com as outras 2 fés
monoteístas, que é a fé judaica e a fé muçulmana, que acredita que existe um único Deus, o quanto é fraca tanto a nossa crença, porque a gente acha, por exemplo, cara, uma doença vai nos matar. E ele já falou que levou sobre si suas enfermidades e dores, e por suas pisaduras fomos sarados. Por mais que a gente vá, até o último dia a gente precisa crer. E crer de verdade. Não é falar assim, Deus, tu pode. É crer. É acordar crendo. Falar, hoje eu fui curado. Amanhã eu vou acordar todos os dias com essa fé. O quanto é fraca a nossa fé em tudo que ele falou e o quanto é fraca a nossa prática dessa fé. As obras do arrependimento. As obras que está lá em Tiago. Porque se você olhar, por exemplo, um muçulmano, ele é capaz de morrer pela sua fé. Um judeu, ele é tão devoto em orações, em práticas religiosas. Não, se é proibido porco, ele nunca vai comer porco. Lavar as mãos sempre. As práticas religiosas dele é tão levado a sério, e o muçulmano ele mata por isso. E a gente às vezes tá saindo da igreja porque uma pessoa falou com a gente errado. A gente vive um mimimi tão grande. Deus não respondeu a minha oração disso. Talvez, cara, essa sua oração poderia te levar para a morte. Ou poderia te tirar do propósito. Exemplo disso, oração não respondida. Getsemane. Qual era o propósito de Jesus? Ir para a cruz, para a redenção de todas as coisas. Pela minha redenção e pela sua. Qual é a oração que ele faz no Getsemane 3 vezes? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Uma vez. Ele volta, faz a mesma oração. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele sai. Ele volta e faz a mesma oração. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. A agonia dele era tão grande, a ponto dele suar sangue enquanto ele fazia a oração. Um pouco antes do Getsemane, ele fala a Pedro, Pedro, se eu orasse meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Ele poderia enviar 12 legiões de anjos para tirar Cristo de qualquer situação. Mas ele não responde à oração de Jesus para ser livre da cruz. Ele não poderia ser livre do que ele nasceu para fazer. Ele poderia ser livre de perseguidores, ele poderia ser livre de apedrejamento, ele poderia ser livre de incêndio, porque ele não nasceu para morrer queimado, ele não nasceu para morrer apedrejado. E se qualquer coisa acontecesse que levasse ele para um desses caminhos, 12 legiões de anjos iriam aparecer para livrá-lo, porque ele estava firme no seu propósito. Agora, enquanto ele está indo na direção profética do seu propósito, do seu ministério, que é a cruz, nem o Deus dos céus o responde em oração. Então, por que você e eu, a gente tem esse mimimi de se eu não conseguir uma coisa, Deus está contra mim. Se essa pessoa não está comigo nessa missão, eu estou sozinho, eu estou abandonado, Deus virou as costas para mim. Deus virou as costas para Jesus nesse momento de Getsemane? Não. Filho, suporta. Você está no momento a qual você foi criado para estar. Eu sei que você está passando uma grande dificuldade. Eu sei que você está suando sangue. Eu sei que você está com toda a sua humanidade aflorada, todos os sentimentos possíveis e imagináveis de dor, de ansiedade, de desespero, através de suar sangue. Eu sei, mas aguenta aí, porque foi para isso que você foi para essa terra. Então Jesus fala, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos seus açoitadores. Ele entende, Pai, agora eu entendi, o Senhor não me respondeu, eu não posso ser livre da cruz, porque é isso que eu fui chamado para fazer. Então vamos nessa, vamos junto, desde sempre como foi, desde o princípio. E ele vai em direção à cruz. O propósito de Jesus estava na cruz. Não existe resposta de Deus onde
não existe Deus. Você talvez queira uma resposta de Deus em um lugar que ele não está. Deus, mas e essa pessoa? É uma pessoa para mim, etc. Essa pessoa é casada. Como é que você tem coragem de orar para Deus? Isso, Deus não está ali. E às vezes você fala assim, nossa, a resposta de Deus. Ele respondeu meu WhatsApp. Isso é o diabo. E você tá atribuindo Deus, as obras do diabo para Deus. É a mesma coisa que falar Jesus expulsa demônio por Beelzebul. É a mesma coisa que você falar que uma mensagem de um homem casado é um sinal de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir as obras do diabo para Deus. Pelo amor de Deus, a qual nível de cegueira a gente está? A ponto de falar que o agir do diabo é o agir de Deus. Até quando a gente vai aceitar isso? Mas eu vou seguir para a mensagem, porque ainda tem mais coisa para falar. Tá bom? 1 Coríntios 1, 18 em diante. Eu quero ler com você. Eu ia entrar num ponto muito polêmico, então eu vou deixar isso para outra aula. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse. Por meio da sabedoria humana, ele usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Como uma pessoa que não vive a fé cristã, ela pode entender isso. Às vezes, a gente quer colocar o evangelho à força na cabeça das pessoas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu falei um ponto bem forte no último tempo, e o Espírito Santo está falando algo comigo aqui. Isso aqui é um treinamento de liderança, tá? Isso aqui não é uma pregação. Se você quer ver a pregação dessa mensagem, você vai lá pro Instagram, que está salvo no Instagram. Eu preguei, o Bertô cantou, eu tirei muita coisa que eu estou falando aqui hoje, porque o meu compromisso com os líderes é formar líderes sólidos, com base, tá? Então, se você é líder e você está fazendo uma oração contrária à vontade de Deus, não é para Deus que você está orando. Você tem que prestar muito bem atenção a quem você está servindo e a quem você está buscando. Porque se vier uma resposta que não for de Deus, ela vai te levar para um caminho e um propósito que não é de Deus. E eu, como professor, eu como seu líder aqui no Kingdom, eu tenho compromisso com Cristo, eu tenho compromisso com a palavra. E o que tiver que ser falado, principalmente sobre a liderança que está comigo, eu irei falar, mesmo que seja duro. Então, meu irmão, se você vier conversar comigo com esse tipo de pergunta, se prepara. E vamos voltar aqui para 1 Coríntios 18, tá? Como um descrente, ele pode entender essa mensagem? Os judeus, Isaías 43 que eu li aqui. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, eu vou acreditar num cara que era carpinteiro, andava entre a gente, filho de Maria e José, Zezinho, jogava bola com a gente aqui, e agora se diz o Messias, curou todo mundo, fez não sei o que, multiplicou os pães, e agora está pendurado numa cruz. Isso, para o judeu, era uma ofensa, esse cara ser pendurado numa cruz. E para os gregos, que buscavam a sabedoria, Atenas,
ali o Areópago, o lugar onde os homens iam para a beira das praças, discutir filosofia, esse pensamento tal, não é esse, ser ou não ser, a humanidade dentro de si, vamos buscar o nosso próprio interior, olhar para a obra da cruz, sem a revelação do Espírito Santo, sem caminhar em cima da verdade, sem receber a redenção, sem ser encontrado pelo Cristo, como Paulo foi no caminho de Damasco. Paulo, ele estava indo para Damasco perseguir a igreja com toda a certeza de que o que ele estava fazendo era em nome de Deus. Ele estava cumprindo a missão dele, ele estava cumprindo o propósito dele. Essa era a fé de Paulo, era nisso que ele estava disposto a matar e disposto a morrer. Mas então ele conhece a Cristo, ele encontra a Cristo. Tem uma mensagem nossa aqui que é sobre o encontro, que é esse encontro com Jesus. Então você não pode forçar uma pessoa que não encontrou a Jesus a entender as verdades do Evangelho. Como essa pessoa vai entender a verdade do Evangelho se ela não encontrou Jesus? Então, o nosso primeiro passo como igreja, o nosso primeiro passo como Bikingdom, o nosso primeiro passo como cristão, o nosso primeiro passo como liderança é levar pessoas a encontrarem a Jesus. Porque quando a pessoa encontra Jesus, agora a mente dela está aberta para o Evangelho. Agora o coração dela está aberto para o Evangelho. Então agora a gente vai lançar as bases. E é isso que eu vou fazer aqui com você agora. Essa mensagem é para pessoas que já encontraram um Cristo. Então, a gente pode falar da cruz de maneira apaixonada. A gente pode falar da cruz porque a gente entende que a cruz é o que me salvou e é o que salvou você. E não foi aquilo que matou um judeu numa cruz ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Não. É a obra que acabou com a escravidão do pecado e acabou com a separação de uma vez por todas na minha e na sua vida. Então não queira forçar um descrente a entender essa mensagem. Leve essa pessoa ao encontro verdadeiro com Jesus. E aí então, o Espírito Santo e nós, como companheiros de caminhada dessa pessoa, iremos lançar as bases, iremos realizar os ensinamentos, que é o que eu tenho feito aqui em casa. Por exemplo, o João tem 13 anos. Ele avalia essa mensagem que você está ouvindo, essa aula que você está ouvindo. Eu pego essa aula e mando para o Heinerson, que é o nosso pastor na igreja local e é professor de mestre no Seminário do Sul, ele forma mestres em teologia. Falo, cara, tá embasada? O que você achou? Tem alguma coisa que eu deveria falar mais? A base dessa aula é sólida? Ele fala, sim. Então beleza. Aí eu vou lá e mando pro João, 13 anos, começando a caminhar no Evangelho agora, com todas as perguntas que você possa imaginar. Todas. Diariamente eu recebo dele todos os tipos de perguntas. E falo, João, conseguiu entender a aula? Ficou alguma dúvida? Faz a tarefa no final da aula para eu entender se você realmente fixou, se você realmente entendeu. Responde as perguntas que eu faço no formulário lá. Ele vai e faz. E aí eu entendo que está embasada e está clara. Tem clareza e tem profundidade. É assim que a gente vai lançar o fundamento para as pessoas. É devagar. Eu sei que Cristo ele transforma em um culto. Transformar em um culto excelente. A experiência do encontro é excelente, mas a renovação da mente é um processo. Frutificar gera um processo. Ninguém planta uma semente e no dia seguinte vem pedir os frutos da árvore. Semente, cadê o fruto? Não. Aquela semente morre. Aquela semente lança raízes sobre a terra. Aquela semente começa a nascer. Então, na estação propícia, aquela semente vai dar o devido fruto. Então não tente colocar essa mensagem à força na cabeça de um descrente, tá bom? Crux, a palavra crux no latim, ela era um dos principais xingamentos, um dos mais abomináveis xingamentos que você possa imaginar. Como assim, Elan? Um xingamento. Eu tô aqui dando aula para você. Se eu falar cruz no latim para um auditório de 300 pessoas, talvez 50 pessoas continuassem nesse auditório. É a mesma coisa que eu chegar no púlpito de uma igreja e falar o pior palavrão que você possa imaginar. Falar, Jesus foi lá e soltar um palavrão. As pessoas vão ficar completamente escandalizadas. Falar, meu Deus, que pregador é esse que fala esse tipo de absurdo?
esse tipo de absurdo, nesse contexto cristão, era a palavra crux, no latim. Tanto para romanos, um romano ele não conversava com outro sobre cruz, ele não falava essa palavra. Para um romano, existia uma lei que os romanos não poderiam ser crucificados, porque era o tipo de morte mais absurda e mais cruel. É por isso que o apóstolo Paulo ele é decapitado e não crucificado, porque Paulo era um cidadão romano, e um cidadão romano, ele não, por mais criminoso que ele fosse, por mais que ele fosse o pioneiro do evangelho ali no primeiro século, e o imperador sabia disso, mas mesmo assim o imperador não o condena à morte de cruz, porque ele era um cidadão romano. E para Roma é um extremo absurdo pensar em cruz. Quem dirá ter um romano pendurado na cruz? Então pense no tamanho de humilhação que Jesus passou por mim e por você. Mas olha também o quão escandaloso é essa mensagem de 1 Coríntios 1. Paulo está pregando para Corinto, para uma igreja gentílica, cheio de sábios, cheio de eruditos. E ele fala para eles: a sabedoria humana para Deus é fraqueza, mas a loucura da pregação é a sabedoria de Deus. Eu me glorio na cruz de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Imagina Paulo pregando essa mensagem para um povo extremamente escandalizado e um povo que abominava a palavra cruz. A ousadia do apóstolo Paulo de dizer: eu carrego as marcas da cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Lembra aquela fé fraca que eu falei? Então, é essa fé que a gente precisa combater. Combater com o quê? Com a certeza da nossa salvação. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, é isso que nós vamos anunciar. Não interessa o contexto, não interessa a força contrária, não interessa se o público a qual eu estou falando está me rejeitando. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque foi ela que mudou a minha vida. Se eu sou perseguido, se eu sou morto, se eu sou rejeitado, se eu sou humilhado, se eu sou apedrejado, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Esse deve ser o motivo do meu orgulho e o seu. Muita gente fala sobre a cruz. Bebe mais um pouquinho d'água que eu tô gritando. De maneira muito romântica, né? O pensamento iluminista ali, esse pensamento europeu, essa igreja romana, que Jesus era lourinho lá do coração. A gente vê muito romantismo nessa obra, né? A gente vê as pinturas e tal, e a gente não entende o quão cruel foi essa morte. Se você olhar o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, alguns teólogos dizem que chega perto do que foi, mas pode ter sido muito pior. Chega perto do que foi, mas com certeza não foi menos do que aquilo ali. Pode ter sido muito pior. Muito pior. Não é o caso de Jesus, mas tinham alguns homens que, ao sofrerem a condenação de cruz, eram pregados pela sua genitália. Os historiadores e arqueólogos dizem isso. Então, o quão cruel era uma condenação de cruz. A condenação de cruz ela era tão cruel a ponto da cruz ser colocada a 3 metros. Eu sei que tem gente que diz que foi no monte, longe, no alto de uma colina, mas historiadores e arqueólogos dizem que essa crucificação de Jesus foi aproximadamente a 3, 5 metros da principal rua da cidade, aonde todas as pessoas passavam e olhavam a Jesus crucificado. Você ia no mercado comprar um pão e você estava vendo lá Jesus crucificado. Você ia comprar alguma coisa que você esqueceu para o almoço, um suco, você estava vendo lá Jesus crucificado. E ali as pessoas zombando, e ali as pessoas escarnecendo. Era esse tipo, foi essa a humilhação que o Criador da humanidade, aquele que só fez o bem, o Cordeiro Imaculado, passou por mim e por você.
Qual era a condenação que estava sobre Jesus? Ali na cruz foi pregado na sua cabeça, em cima, numa tábua: Henri, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. E qual é a coroa que ele recebe? Uma coroa de espinhos. Se você for para Gênesis e você olhar para Deus lançando a maldição na terra, ele fala: e essas plantas produzirão espinhos. A maldição que foi lançada sobre a terra de produzir espinhos agora está cravada na cabeça do Cristo. E ele está levando essa maldição de uma vez por todas. A maldição do domínio do pecado que estava sobre o homem, do domínio de Satanás sobre a terra quando o homem dá essa autoridade para ele. Naquela cruz, ele estava vencendo tudo. Nada pôde, nada, não ficou nada, não sobrou nada para eu vencer, não sobrou nada para você vencer. Ele venceu tudo naquela cruz, sendo açoitado, coroado, humilhado. A gente cantou na live de sexta-feira, foi sábado, na live de sábado, a música da coroa, né? A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Sabe que não é meu dom cantar, mas essa música me deixou em crise. Quando eu fui pregar a primeira vez sobre crucificação. A crucificação, ela não pode ser um momento só de lembrar. Ela precisa ser vivida. Quando a gente for para a ceia, lá todos os meses, ou sei lá como é que é a ceia na sua igreja, a gente precisa lembrar desse momento. A gente precisa lembrar do que ele passou. A gente precisa lembrar o que ele sofreu por mim e por você. Quando a gente olha para Isaías 1, a gente vê o quanto Deus está virado. Se a gente olhar para Abraão no Monte Moriá, Abraão levanta a mão para executar e sacrificar seu filho. E Deus fala: Abraão, não. E o cordeiro está lá na árvore. Essa já é um anúncio do Messias. O preço de sangue precisava ser pago. A ira de Deus sobre o pecado da humanidade, que ele fala que eu tenho nojo, que eu tenho ódio, em Isaías 1, ela precisava ser satisfeita. A Bíblia nos fala que ele teve prazer em moê-lo, não um prazer sadomasoquista, mas ali a ira de Deus estava sendo satisfeita. Ele não precisava mais agora ter ódio da humanidade, ele não precisava mais, vou tratar com doença, câncer, igual algumas pessoas acreditam. Não, a ira de Deus foi satisfeita ali em Jesus. Quando a gente olha para o Getsêmani, prensa de azeite, Jesus estava sendo prensado, e quando ele é prensado, sai sangue do seu corpo. Por quê? Porque ele estava falando: Pai, aparta de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus estava sendo satisfeito, tanto que Jesus faz mais uma oração não respondida naquela cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E ali então depois ele fala: tudo está consumado. Tudo que deveria ter sido feito agora está feito. Teletestai. Teletestai significa: um pai fala: filho, vai e cumpre essa tarefa. O filho vai lá, cumpre. Quando ele volta para o pai, ele fala: pai, teletestai. A tarefa que o Senhor me deu para fazer agora está feita. E é essa tarefa que foi cumprida naquela cruz. Teletestai. Está consumado. O cálice da ira de Deus, Jesus bebeu cada gota desse cálice, por mim e por você. Humilhado, açoitado, zombado, chicoteado, pendurado nu. Aquele paninho que tem nas pinturas da igreja
muito provavelmente não existiu, porque os crucificados eram pendurados nu, exposto a tal vergonha para que ele pudesse chegar naquela cruz em um suspiro de dor, sendo asfixiado pelo seu próprio peso do corpo nos seus pulmões. Pai, tetelestai, está consumado. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra que eu e você temos acesso. Quem éramos nós antes de acessar essa obra? Colossenses 2, do 13 ao 15, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que quer dizer isso? Jesus, ele tinha um crédito infinito ali naquele contexto, é óbvio que ele tem, né, esse crédito, mas ele não precisava passar por nada. Ele era sem pecado, ele era perfeito, então ele não precisava sofrer nada. Todo o crédito dele estava no céu. Se eu orasse, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos. Isso revela, né, esse crédito que ele tinha. Então, ele não tinha dívida. Ele não tinha por que pagar dívida nenhuma. Esse escrito de dívida, que muita gente diz que é um manuscrito, uma acusação feita de maneira manual, um pergaminho, ou aquela conta do fiado da vendinha, que eu e você já tivemos quando éramos menor, tá lá escrito, não sei o que, ó, fulano deve isso. Aí vai lá, quando você paga, aquela folha é rasgada, ou então é rabiscada, o escrito de dívida. Isso era o escrito de dívida. E a Bíblia nos relata que ele pegou esse escrito de dívida e pregou numa cruz. Não pregou com um prego e um martelo, pregou com seu próprio corpo, com a sua própria vida, a vida de Cristo. Pegou a minha dívida e a sua e pregou essa dívida na cruz, fazendo dela um espetáculo público, despojando poderes e autoridades. Não tem nenhum poder, nenhuma autoridade no mundo, na terra, debaixo da terra ou no céu que possa condenar você se você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele já pagou toda dívida. Essa dívida já está paga. E ele fez um espetáculo público para que todos os poderes fossem envergonhados. Você precisa acessar essa verdade. Você precisa receber essa redenção. Por quê? Falei na primeira aula. Se existe libertação, existe escravidão. Se existe salvação, existe perdição. Se existe reconciliação, existe separação. Nós falamos que nós carregamos o Ministério da Reconciliação, e essa aula é sobre isso, o Ministério da Reconciliação. E eu vou falar na próxima aula de maneira final para concluir o pensamento das 3 aulas. É uma aula dividida em 3. Então não é para ver essas aulas separadas, é para ver as 3, né? Óbvio que a gente está dando uma por semana, mas elas se complementam, tá? Não são temas diferentes, são temas complementares. Se você ver Hebreus 9:27, fala que cabe ao homem morrer uma vez e depois ele será julgado. Então sim, eu sei que é uma mensagem que você não ouve com frequência. A gente fala da cruz de maneira romântica e tal, mas a gente não anuncia que se você não recebe essa verdade, se você não recebe a cruz como uma verdade, você já foi julgado, você já está condenado. Aquele que recebe a Cristo o recebe para a salvação, e aquele que não recebe para a sua própria condenação. Se você acessar a verdade do Evangelho, você está perdoado, redimido, salvo. Se você não acessa, você já está condenado. E esse é o convite que a gente faz.
Esse é o motivo dessa mensagem, para que mais pessoas acessem a verdade do Evangelho, para que mais pessoas sejam encontradas por essa mensagem, pelo seu Salvador. Então, elas possam ser libertas de tudo aquilo que as aprisionam. Porque sim, existe um julgamento. Sim, existe separação. Sim, existe escravidão. E hoje, o que nós estamos propondo e convidando você a viver é libertação, redenção, salvação. É o oposto de tudo isso que, quando nós não estamos em Cristo, nós já estamos destinados a viver. E não, eu não vou me isentar de falar do juízo de Deus. A ira dele foi satisfeita, aquela do Antigo Testamento. Mas no final de todas as coisas, haverá um novo julgamento. E nós iremos nos apresentar. Aqueles que tiverem a marca do Cordeiro serão salvos. E aqueles que não estiverem já estão condenados. Elan, como eu recebo, como eu acesso essa salvação? Se você olhar a primeira mensagem de Jesus, ele se prepara durante 30 anos no seu ministério, né? E ele vai para o deserto, é provado, e então ele anuncia a sua primeira mensagem. Ali no deserto, ele anuncia a primeira mensagem dele. Que mensagem é essa? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento, ele é o princípio de todas as coisas. Eu não sou juiz sobre salvação de ninguém. Quem vai falar que o ladrão da cruz falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem deu fruto de arrependimento? Para os humanos, não. Mas Cristo falou que ele estaria com ele no reino. Mas e eu e você, que estamos caminhando sobre a terra todos os dias? Nós temos dado fruto do arrependimento? Nós nos arrependemos de verdade? Nós encontramos com Cristo de verdade? Hoje nós estamos simplesmente numa movimentação gospel, onde é legal ouvir um louvor, é legal ir num GC. O que nós estamos vivendo? Nós tivemos um encontro verdadeiro com o Redentor da nossa vida? Essa mensagem é dura, e ela é para ser dura mesmo. Não é para ser uma mensagem simples. O arrependimento é o que vai mudar a sua vida. O arrependimento é o que vai te aproximar de Jesus, vai fazer encontrar com Ele. Se você olhar, João Batista diz, lá em Mateus 3, do 8 ao 10, deem fruto que mostre arrependimento. Não pense vocês que podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu sei que a gente tende a correr dessa mensagem, porque ela é como um barulho estrondoso aos nossos ouvidos, falar de condenação. O julgamento de Deus, ele oferece graça para quem é humilde e lei para quem é soberbo. Se a gente olhar o fariseu que entrou no templo junto com Jesus e aquele pecador, aquele fariseu, ele recebe lei. Ele vai ser julgado diante da lei dele. Guardou os mandamentos, orou, não se tornou impuro por estar com os pecadores. Mas aquele homem se humilhou. Aquele homem reconheceu a pequenez dele. E Jesus fala que aquele homem foi justificado. Então nós precisamos nos arrepender. E arrepender fala de uma mudança de vida. Aí tem gente que fala assim: Elan, mas eu ainda peco. Ótimo, você ainda peca, sim. Eu sei que você peca, eu também. Mas você pecar não faz de você um pecador. Você fazer pipoca não faz de você um pipoqueiro. O pecado precisa ser algo pontual. O pecado não pode ser uma verdade enraizada na sua vida.
O pecado, ele não pode estar atrelado à sua identidade. Quando você fala que você é pecador, você está assumindo sobre você uma identidade de pecado. Enquanto Cristo fala que nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós verdadeiramente somos livres pela obra da cruz. E Paulo fala que nós somos justiça de Deus. Bom, vamos lá. A gente teve um pequeno corte, mas a gente está falando sobre arrependimento. É sim, da parte do homem, da parte de Deus, o principal assunto do Evangelho é a redenção. Mas da parte do homem para com Deus, o arrependimento é sem dúvidas o assunto central do Evangelho. Se você vê desde o princípio da humanidade, o que fez o homem se aproximar de Deus é o arrependimento, é o sacrifício, é aquilo que faz com que a gente se conecte ao relacionamento. É impossível você encontrar Deus se você não tiver um coração arrependido. Eu sei que existe esse evangelho frágil, eu sei que existe esse evangelho líquido, eu sei que existe esse evangelho do tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não está tudo bem. Quando Cristo ele entra na sua vida, ele divide a história entre antes e depois de Cristo. Foi assim com a humanidade e precisa ser assim também na sua vida. Não só temporal, não só num calendário, mas também a sua vida precisa ser transformada pelo encontro com Cristo e pela ação de Cristo e da obra do Evangelho na sua vida. Assim é quando Ele nos transforma. Eu sei que não é algo imediato. Eu sei que quando encontramos com Ele, nós iremos dar o primeiro passo. Eu tenho total certeza disso. Mas permanecer do mesmo jeito não é aceitável e não mostra a transformação do Evangelho. Eu não falo de uma transformação imediata. Eu não falo que você vai ter, como o apóstolo Paulo, encontrar Jesus no caminho de Damasco e depois de 3 dias sair pregando por aí. Não. Mas se você encontrou com Cristo, você precisa, como João Batista disse em Mateus 3, 8 ao 10, deem frutos do arrependimento, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou então, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E sobre essa mudança, eu quero falar com vocês em 1 João 3, do 6 ao 9. Diz o seguinte: quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Se você acha que eu estou falando vem de mim, eu queria trazer o que o apóstolo João disse a respeito de uma vida de pecado. Lembre-se, pecar não faz você um pipoqueiro. Você não pode assumir a identidade de pecador. Pecado na sua e na minha vida precisa ser um acidente. Quando você sai de carro, o teu carro não é um carro de bate-bate, onde você fala assim: eu sou um batedor de carro, destruidor de carro. Não, você é um motorista. Você caminha dentro das regras de trânsito. Você dirige da sua casa a seu destino cumprindo regras de legislação de trânsito. O acidente, ele pode vir a acontecer. Você não está isento disso, porque existe outra série de fatores. Mas o pecado na nossa vida, como um acidente de trânsito, ele precisa ser como a palavra diz: acidente, pecado. No original, amartia, é quando um arqueiro erra o alvo. Mas o arqueiro, ele não fica errando o alvo em tempo inteiro. Ele fica sempre mirando a acertar o alvo. Ele não fica dando tiros aleatórios, flechadas aleatórias. Então nós precisamos andar em direção ao alvo. O pecado precisa ser um acidente. E esse acidente, ele precisa ser tratado com seriedade. Nós precisamos declarar guerra contra o pecado.
Essa frase é muito impactante, eu não lembro o autor dela, mas diz: eu não posso tratar com levianidade, tratar de maneira normal aquilo que matou o meu melhor amigo. O que fez Cristo ser crucificado foi o meu e o seu pecado. E a gente não pode tratar isso como algo normal. Muito menos nós que fomos justificados, que somos chamados por Cristo, justiça de Deus. Nós não podemos trazer isso para a nossa identidade. Eu sei que essa frase é um pouco pesada, mas a verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Cristo. E o próprio Cristo diz que somente a verdade, ela não te liberta. Elan, como assim? Somente a verdade não me liberta, se a verdade é Cristo. Então vai para João 8,32. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Ele. E o que Ele deixou para nós foram 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Está tudo aqui. Conhecer a verdade nos liberta. Oséias 4,6 diz: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Não conhecer a Jesus, não conhecer a Deus, nos leva para a destruição, nos leva para prisões. E o que nos liberta é conhecer a verdade. Cristo, a pessoa dele é o suficiente para transformar qualquer realidade. Mas se você não acessar isso, se você não conhecer a Ele, a sua vida não vai ser transformada. Você não vai ser liberto. Por mais que como um pai apaixonado, ele corra atrás de você, o início dessa mensagem mostra o coração do filho pródigo. Caindo em si, ele decide voltar para a casa do pai. Então o pai vai de encontro a ele, de uma maneira louca, correndo, expondo a sua nudez, as suas vestes. Então ele corre em direção àquele filho, de maneira apaixonada, mas existe um primeiro passo daquele filho. Caindo em si, ele decide voltar. Então nós precisamos ter esse coração do filho pródigo, que é um coração que nos faz sempre, independente dos nossos erros, ir em direção ao Pai, arrependidos, apaixonados por voltar àquele relacionamento, por sentar à mesa com o Pai, por poder olhar no rosto do nosso Pai e ver aquele rosto de amor que só derrama amor sobre nós, mesmo quando nos corrige, sempre em amor. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma ilustração de Spurgeon sobre essa questão de acessar e viver pela verdade, que eu gosto muito. Ele fala que foi na casa de uma senhora, muito debilitada, muito enferma, e ele foi fazer uma visita a essa senhora. Chegando na casa dessa senhora, ele viu um testamento na parede. E ao ver aquele testamento, ele perguntou para aquela senhora: senhora, que papel é esse aqui na sua parede? Ela falou: ah, meu senhor, eu trabalhei para a nobreza durante muito tempo. Minha senhora era uma senhora muito generosa. Nós tivemos um relacionamento muito próximo. E a única coisa que ela me deixou é esse papel. E eu guardo ele na parede com tanto carinho. E Spurgeon então diz: minha senhora, isso não é um pedaço de papel. Isso é um testamento. Uma grande parte das riquezas daquela senhora agora são suas. Você só precisa acessar. O problema é, aquela mulher, depois dos trâmites legais, teve acesso às riquezas, mas não conseguiu desfrutar, porque logo depois veio a falecer. Aqui nós temos 2 grandes testamentos de um pai apaixonado, trilionário, infinitamente rico, que quer deixar para mim e para você todas essas riquezas. Como essa senhora, a única coisa que a gente precisa é acessar essas riquezas, é ter consciência
que essas riquezas estão disponíveis para nós. E quando eu estou falando de riqueza, eu não estou falando somente de finanças. Eu estou falando de riqueza, plenitude em todas as áreas. Se você não conhece a verdade, você não acessa e não desfruta daquilo que a verdade fala sobre mim e sobre você. Tá bom? Então vamos lá, porque agora a gente vai para a parte mais importante dessa mensagem. Domingo foi a Páscoa. E se a gente está falando de cruz, se a gente está falando de redenção, Paulo nos fala que se a obra de Jesus parasse na cruz, vã seria a nossa fé. Eu sei que nós estamos falando aqui da cruz de uma maneira muito intensa, do que a cruz nos permite ter acesso, de tudo aquilo que nós precisamos viver, deixar, nos arrepender para acessar esse lugar. Só que se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria mais um daqueles milhares que foram crucificados. Muitos foram crucificados, muitos sofreram, alguns sofreram bem mais do que Jesus, mas isso não faz deles nem autores e nem consumadores da nossa fé. A consumação da nossa fé vem na cruz, e ela vem depois do terceiro dia, quando Cristo vence a morte, quando Cristo recebe toda a autoridade e ele entrega essa autoridade a nós. Na cruz a obra é consumada, na ressurreição essa obra e a missão e a responsabilidade de anunciar essa missão é entregue a nós. Ele pega as chaves do inferno, do céu, da terra e entrega na mão da sua igreja. Na cruz nós temos um momento singular, quando aquele soldado transpassa Jesus com uma lança e dali sai água e sangue. Água e sangue me remete ao momento do nascimento de um filho. Ali na cruz já estava nascendo a igreja. Ali na cruz, o que Jesus estava gerando durante 33 anos, até o momento de cruz, até o momento de consumação, ali nós nascemos com ele, a igreja dele. E quando ele ressuscita, ele vem para nos lembrar: ei, eu disse que depois do terceiro dia eu enviaria o sinal de Jonas. Eu disse que depois do terceiro dia reconstruiria o templo. E eu estou aqui para que vocês tenham fé. Porque se nós não tivermos a fé na ressurreição dos mortos, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os vivos que ficarem irão encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. E lá em 1 Coríntios 15, 17 a 22, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão completamente perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. A cruz está vazia, mas o sepulcro também está vazio. Nietzsche, na máxima 125 dele, que é um filósofo muito importante, ele fala do homem que liga uma lanterna numa praça pública ao meio-dia e fica tentando iluminar. Isso é um exemplo de loucura. E a loucura desse homem é comparada à nossa loucura de viver uma vida sem Cristo, de viver uma vida onde não podemos acessar a obra da ressurreição. Se você para o evangelho que você acredita na cruz, você vai ter o mesmo destino daqueles discípulos que não tiveram encontro com Jesus ressurreto. O que acontece? Os discípulos caminham com Jesus durante todo o seu ministério, andam sobre as águas, pregam, demônios são expulsos, pães são multiplicados, vê Jesus, Moisés, Elias. O vento e o mar obedecem ao Cristo.
Mas, quando aquele Cristo é crucificado, 2 discípulos vão para Emaús, abandonam o caminho, Pedro se afasta, os outros vão pescar, e a gente vê toda aquela construção sendo desfeita em apenas 3 dias. Se a obra tivesse parado na cruz, essa mensagem não teria chegado nem a mim e nem a você. E se a nossa vida parar na cruz e ela não for até a ressurreição, nós vamos nos sentir como esses discípulos, voltando para a nossa velha vida, voltando a pescar, não encontrando um sentido e uma esperança futura, porque o nosso Cristo morreu. Se nós continuarmos vendo o Cristo morto crucificado e não o Cristo que vive e reina, e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós vamos viver uma vida morta e vazia, porque assim foi com aqueles que ouviram da boca dele que ele ressuscitaria. Andaram com ele durante 3 anos e mesmo assim voltaram para sua velha vida, e mesmo assim tiveram esse sentimento de abandono, de vazio e de uma vida sem sentido. Mas quando ele os encontra, ele diz: toda autoridade me foi dada, nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pegarão em serpentes e escorpiões e não sofrerão dano. Beberão bebida mortífera e não lhe causará mal algum. Vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, quando do céu vier poder sobre você. E nós, como igreja, carregamos esse poder e carregamos a mensagem da reconciliação. Aquele que nos comissionou é o mesmo que nos justificou. Ele nos justificou para que nós fôssemos justiça de Deus e nos comissionou para que mais filhos fossem alcançados, para que mais justos fossem levantados, para que mais pecadores fossem perdoados, transformados e levantados para um relacionamento com Ele, e para que o mundo inteiro visse a sua glória. Esse é o seu motivo desde o início. Nós falamos na primeira aula por que a humanidade foi criada, para que o mundo visse, através de mim, através de você, a glória do Criador. Agora, levantando uma igreja, levantando um povo, e nós, como embaixadores desse povo, o mundo verá a glória através de mim e através de você. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. E nós não iremos nos esconder, porque Ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós juntos somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E nós iremos avançar e iremos prevalecer sobre as obras do inferno. O pecado habita no diabo. O diabo peca desde o início. E nós iremos vencer o pecado. Aquele pecado que você está enfrentando, o pecado que eu enfrento, nós iremos vencer. Nós iremos tomar essa identidade de justiça de Deus. E não iremos mais aceitar sobre nós imputação de pecado. E eu vou falar com você sobre o texto da próxima aula e já encerramos. Na próxima aula nós iremos expor 2 Coríntios 5, do 3 a 21. Na verdade, nós já expomos isso aqui. Quando a gente fala, se você ler 2 Coríntios 5, do 3 ao 21, o que a gente fez nessas 2 aulas, praticamente em 3 horas de aula, foi expor esse texto aqui. Foi uma exposição bem profunda, onde eu fiz questão de passar em cada ponto. Na próxima aula, o que a gente vai fazer é dar um início na preparação de você anunciar essa mensagem. A próxima aula já é a nossa primeira aula de evangelismo, onde você vai pegar tudo que você aprendeu nessas aulas, tudo aquilo que a gente falou desde a queda, desde o julgamento, da reconciliação, e você vai aplicar isso
no relacionamento prático com as pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Você vai ver por quê. Se parecemos loucos, lembra lá de 1 Coríntios 1,18, a loucura da pregação, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu, ressuscitou por eles, a obra da cruz e da ressurreição que falamos agora. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Em outras versões, fôssemos declarados justiça de Deus. Quando você está em Cristo, é muito claro. Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão, fala de estar, de permanecer no lugar em Cristo Jesus. Não aceite condenação sobre você. Não aceite sobre você uma identidade de pecador. Pecar é um acidente. Faz parte do caminho? Sim, faz parte do caminho. A gente não está livre disso. Mas a sua identidade é justiça de Deus. Essa foi a nossa aula de redenção da humanidade. Nós falamos sobre a cruz, ressurreição, falamos brevemente sobre a comissão. E a minha e a sua missão é o Ministério da Reconciliação. O que nós fizemos aqui foi dar um panorama completo e uma exposição profunda da mensagem do Ministério da Reconciliação. Eu espero que você tenha entendido bem. Se não, volte à primeira aula, a aula 3.1, assista essa aula de novo, assiste as duas juntas, assiste uma e depois assiste outra. E isso vai entrar no seu coração como uma flecha, porque a partir da próxima aula, você já precisa estar pronto para anunciar essa mensagem. Não faz sentido você anunciar nenhuma outra mensagem se a mensagem da reconciliação não for uma verdade no seu coração. Estou aqui para caminhar com você, estou aqui para a gente correr junto, estou aqui para o ferro afiar o ferro. E lembre-se, sexta-feira, 6 horas da manhã nós temos uma turma e sexta-feira, 22 horas, nós temos outra turma. Agora, a gente já vai ter a primeira aula de evangelismo, onde nós vamos anunciar essa mensagem para aqueles que, mesmo estando dentro do cristianismo, não têm esse entendimento. Conta comigo, eu conto com você, vamos juntos ser a cultura do reino. Obrigado, espero que essa aula tenha sido edificante para você como foi para mim. Para mim é a aula mais importante desse curso, então veja quantas vezes for necessário e vamos juntos ser a cultura do reino. Deus te abençoe.